Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é Revoltas na Primeira República. Só relembrando aí, quando falamos de Primeira República no Brasil, estamos falando do período de 1889 a 1930. Dentro disso, houve uma série de revoltas aqui no Brasil contra a própria forma republicana de governo ou conflitos regionais contra lideranças políticas, ou então movimentos contra crises sociais, problemas econômicos, etc. Então nós vamos ver alguns desses movimentos aí contrários a várias situações e que exigiram esforços do governo republicano brasileiro. O primeiro movimento que a gente pode destacar aí é a chamada Guerra de Canudos, que vai acontecer no sertão da Bahia, na década de 1890, e mais exatamente 1895 a 97. O líder da comunidade de Canudos era Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele reuniu em torno de si ex-escravos, indígenas, agricultores, vaqueiros, pessoas que lutavam contra o poder dos fazendeiros do sertão baiano. E ele pregava, o Antônio Conselheiro pregava contra o aumento dos impostos, pregava contra a miséria, e por isso era visto como uma ameaça. E as autoridades baianas acusaram o Antônio Conselheiro de defender a monarquia, para poder chamar a atenção do governo federal, que era republicano. E aí tropas federais, comandadas pelo general Moreira César, investiram várias vezes contra Canudos até derrotarem o povoado e causando 25 mil mortes. A chamada Revolta da Vacina, ela vai acontecer no Rio de Janeiro, em 1904, que na verdade foi um conjunto de protestos que deu também em conflitos armados no centro do Rio de Janeiro contra a política de vacinação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Era uma política autoritária que, pela forma como foi conduzida, essa vacinação, ela gerou revoltas populares. E essa revolta popular foi controlada quando se juntaram tropas do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais, auxiliados por forças do Exército e da Marinha. A revolta da Chibata vai acontecer também no Rio de Janeiro, em 1910, liderada por dois marinheiros, o João Cândido e o Francisco Dias Martins, que comandaram uma revolta contra as condições de trabalho dos marinheiros e contra as punições que os marinheiros sofriam, inclusive com o uso da chibata, e por isso o nome, Revolta da Chibata. Esse movimento foi vencido por tropas federais e os líderes foram presos. Já na década de 1910, você tem a chamada Guerra do Contestado, vai acontecer numa região que era disputada por Santa Catarina e pelo Paraná, entre 1912 e 1916. A população mais pobre não tinha condições de adquirir documentos que provassem a posse de suas terras. Então, perdiam muitas terras para empresas estrangeiras ou grandes fazendeiros. E essas empresas estrangeiras disputavam espaços ali para suas obras. Então, a população se revoltou, liderado por um monge, um líder religioso chamado João Maria, que pregava a existência de uma monarquia no céu, onde todos teriam paz e prosperidade. E aí esse tipo de pregação juntou muita gente pobre em torno, e foi visto como uma ameaça aos ideais da República. Por fim, a revolta foi sufocada por tropas federais que mataram João Maria, mataram líderes dessa revolta. Outro movimento aí também que aconteceu na década de 1910 também, a chamada Revolta do Juazeiro, que aconteceu em 1914
e que foi liderado por um padre cearense chamado Cícero Romão Batista, ou conhecido no Nordeste como Padre Inciso, né? O padre, ele se revoltou contra o presidente Hermes da Fonseca, que tinha imposto a substituição do governador do Ceará. E nesse caso a revolta deu certo, as pressões, né, de Padre Cícero e daqueles que atuaram junto com ele fizeram com que o presidente voltasse atrás e não substituísse o governador do Ceará. Já o movimento tenentista vai acontecer a partir de 1922, foi na verdade, toda uma série de movimentos organizados por tenentes do Exército Brasileiro, que diziam combater a corrupção e a ineficiência dos governos, defendiam voto secreto, a centralização do poder, o enfraquecimento dos coronéis regionais, a criação de leis trabalhistas, a diminuição do analfabetismo. E algumas das ações desse movimento tenentista foram a revolta do Forte de Copacabana, que em 1922, no Rio de Janeiro, que resultou na morte dos oficiais rebeldes e na prisão de alguns participantes, né? Até mesmo o próprio ex-presidente Hermes da Fonseca participou da revolta do Forte de Copacabana, apoiou, né, e chegou a ser preso por isso. E dentro do movimento tenentista, você tem também a chamada Coluna Prestes. Foi liderada pelo tenente Luiz Carlos Prestes, e que marchou por vários estados brasileiros, reunindo forças para combater, né, tropas do governo federal e incentivar a população a se revoltar contra o governo federal. Ao final das contas, a Coluna Prestes acabou não dando certo, ela se dispersou, só que Luiz Carlos Prestes ganhou força como liderança política, né? E depois, nos anos 30, você tem Luiz Carlos Prestes aí como uma liderança política dentro do Partido Comunista Brasileiro. Então você tem aí uma série de revoltas que mostram crises políticas, mostram uma instabilidade, mostram que os governantes, né, o governo federal não tinha total apoio de lideranças militares, políticas, etc., né, e foram revoltas que pressionavam o governo federal, né, para que mudasse algumas de suas práticas e ideias. Em outros vídeos ainda vamos ver outras características da Primeira República, né, então, portanto, né, peço que vocês acompanhem aí os próximos vídeos que vierem. Muito obrigado.